Meus irmãos, nós continuamos então estudando aquilo que nós chamamos de as parábolas do reino. As primeiras parábolas que nós vimos nessa sequência, elas lidavam com o humilde começo deste reino, a sua forma discreta de desenvolvimento e a aparente demora do retorno do rei. As duas últimas, elas lidaram com o valor inestimável deste reino, tal como um tesouro encontrado ao acaso ou como encontrar uma pérola de grandioso valor após uma procura zelosa. E nós lemos esses textos na liturgia para nos relembrar. Nós aprendemos que abrir mão de tudo pelo reino não é sacrifício, mas é um privilégio que nós temos, que deve gerar em cada um de nós uma grande alegria. E na última oportunidade, baseado nesta parábola da pérola de grande valor e do tesouro escondido, nós vimos tanto o alvo tríplice da pregação reformada, quanto o caminho também tríplice da conversão, que é levar os homens a entenderem o seu pecado, entenderem a salvação oferecida, tendo assim um coração que compreende, usando a mente, a razão, compreende o valor do reino. Depois também levar os homens a sentirem a sua culpa e desejarem ardentemente esse Salvador, tendo então um coração que ama, que está inclinado e que deseja o reino, as afeições. E por fim, levar os homens a aplicar o texto, respondendo então ao Evangelho, tendo um coração que então vai agir, escolhendo, se inclinando, obedecendo ao Evangelho, escolhendo o reino de Deus. Avancemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 47, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: o reino dos céus também é semelhante a uma rede de arrasto, que foi lançada ao mar, e que ajunta peixes de toda qualidade. E quando fica cheia, os pescadores a arrastam para a praia, e assentados juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os maus. Assim será no final desta era. Os anjos sairão e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, no meio do poder do Espírito Santo, nós invocamos a Tua graça e misericórdia sobre nós e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que as nossas mentes e os nossos corações possam ser tocados, possam ser transformados, possam absorver a Tua palavra, Senhor, e agir conforme a Tua instrução aos nossos corações. Que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado em nosso meio. Pedimos, Senhor, que por misericórdia o Teu Santo Espírito nos conduza por meio da Tua Santa Palavra, apesar das nossas debilidades, para que nós, limitados como somos, possamos compreendê-la. Pedimos essas coisas e Te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje então nós veremos aquilo que eu gosto de fazer. Veremos aquilo que Jesus não disse, para depois ver o que Ele falou. Vamos ver o que Ele não disse aqui nesta palavra. Vamos ver que essa palavra revela aquilo que vai haver no final desta era. E que até lá, o bem e o mal, eles estarão misturados, mas haverá uma separação definitiva. Contudo, tal separação, ela ocorrerá somente após aquilo que nós podemos chamar de uma pesca angelical. Há um dia marcado para este evento, onde todos serão arrastados, todos. Por fim, veremos a ruína dos ímpios, que eles serão separados do meio dos justos, e receberão então a terrível condenação que os afligirá
eternamente. E são coisas que nós não devemos brincar. Essa parábola, meus irmãos, ela aparece somente no Evangelho segundo Mateus. E ela é paralela à parábola do joio. Mas ela tem um foco diferente. Antes, o foco era a demora do juízo. Agora, é sobre aquilo que vai haver no momento do juízo. Na parábola do joio, fomos alertados que, durante o desenvolvimento do reino, justos e ímpios viveriam juntos. Agora, Jesus nos alerta que eles estarão juntos ainda, também no juízo. E então serão definitivamente separados. O Senhor está mais uma vez alertando, meus irmãos, sobre o juízo iminente. Um tema que é constante no seu ensino, como nós estamos vendo. Infelizmente, hoje, tal ensino a respeito do juízo, ou ele é deturpado e abusado, sendo colocado como algo para colocar medo na igreja, né? Ou então ele é completamente desprezado, com prejuízo tanto da igreja como daqueles que não conhecem de fato o Jesus Cristo. O Senhor, falando somente aos seus discípulos, nós acompanhamos na leitura da liturgia, ele estava falando para a multidão, se despede, vai para casa, os discípulos pedem para ele explicar a parábola do joio, ele explica e aí ele proclama algumas parábolas para eles, incluindo essa. O Senhor então falando somente para eles, e após expor a eles duas parábolas falando sobre o valor inestimável do reino, talvez agora ele pretendesse motivá-los à pregação, motivá-los à insistência com os homens sobre o arrependimento, porque o valor incalculável do reino, de um lado, e a aflição imensurável da condenação eterna do outro, criam um contraste brutal que deveria motivar-nos por amor à proclamação do Evangelho. E que Deus nos ajude. Assim, vejamos em primeiro lugar a rede de arrasto e a pesca. Primeiro vamos contextualizar essa parábola. Depois do Senhor proclamar as parábolas do semeador, da semente de mostarda, do fermento, do tesouro no campo, todas elas tratavam de assuntos que eram familiares ao povo. Era um povo que vivia da agricultura, era um povo, uma sociedade mais rural. Mas agora o Senhor, ele fala sobre algo que os discípulos conheciam ainda mais. E muitos discípulos conheciam mais ainda, que é a respeito da pesca. Por quê? Porque muitos deles foram pescadores, trabalharam com isso. Jesus então diz que o reino dos céus também é semelhante a uma rede de arrasto. Esse termo, rede de arrasto ou rede de varredura, ele só aparece aqui no Novo Testamento. Como é que funcionavam essas redes? E funcionam até hoje, né? Elas eram lançadas ao mar ou a um lago entre duas embarcações, dois barcos, onde as extremidades então eram espalhadas com esses barcos e depois eram ajuntadas, os barcos se uniam e então arrastavam para a areia. Entenderam o movimento? Separa, vai, puxa e o que tiver ali dentro vai junto. Ou então, quando havia apenas um barco, uma extremidade era fixada no barco e a outra ficava fixada na praia. E dessa forma o barco, então, ele fazia um movimento de semicírculo, retornando para a praia. O que tivesse ali, novamente, o que tivesse ali seria arrastado. Essa rede, ela junta peixes de toda qualidade, diz o texto. Arrasta tudo o que tiver junto. É curioso notar o seguinte, meus irmãos, quem viu a minha paráfrase notou que peixe eu coloquei entre colchetes, porque peixe não aparece no texto original. Ele é apenas subentendido, uma vez que estamos falando de pesca, mas não tem peixe no texto. Nem todos os peixes que eles pescavam na época eram comestíveis. Naquelas regiões, estudiosos afirmam que tinha entre 20 e 25 espécies de peixes naquela região. E aí na parábola nós encontramos duas expressões, peixes bons e peixes ruins. Agora nós devemos notar primeiramente que isso não tem conotação moral.
tá? Está falando apenas de ser ruim para o consumo. Ou, né, um peixe que não tem um gosto, um sabor desagradável, ou, como eu creio eu, peixes que são cerimonialmente impuros. Os irmãos lembram que haviam diversas leis a respeito da alimentação do povo de Israel, sendo que, às vezes a gente não entende o porquê, todas essas coisas apontavam para a santidade do povo e para a santidade de Jesus Cristo que viria. Nós lemos sobre esses peixes sendo limitados lá em Levítico 11, eu cito para os irmãos, diz assim: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esse comereis. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Deuteronômio repete essa lei acrescentando o seguinte: não o comereis, imundo vos será. Note que essas expressões falam de purificação, então ruim não como uma qualidade moral, mas cerimonialmente impuro. Mas vamos lá, vejamos, esse é o contexto. Esse é um contexto de uma pesca, um exemplo que o nosso Senhor falou. Mas vejamos agora o que Jesus não disse. Assim como na parábola do joio, meus irmãos, aqui Jesus não está falando sobre a igreja. É importante nós entendermos isso. Vimos que é comum interpretar naquela parábola o trigo como os crentes semeados por Jesus Cristo, o joio como os hipócritas que foram semeados por Satanás, o campo como a igreja, e que nós então não deveremos julgar antes da hora, porque eles serão separados no mal, para não acontecer que nós arranquemos então um irmãozinho de dentro da igreja fraco, porque tentamos arrancar o joio. Essa é a interpretação comum, e nós vemos que ela tem algumas deficiências. O primeiro problema é que, como que eu não vou poder fazer uma distinção e uma separação dentro da igreja, se o próprio Senhor Jesus, no capítulo 18, ele nos revela um processo de disciplina para que seja retirado do meio da igreja, ao final desse processo, alguém que não se adequou. Então, já temos um problema. Jesus também, ele interpretou a parábola do joio. Ele interpretou afirmando que o campo é o mundo, nós vimos no verso 38, e que ele é o que semeia no seu campo. Ou seja, o mundo presente pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo é dele. É dele. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: quando Cristo retornar, vier tomar posse em definitivo, ele virá tomar posse daquilo que é seu por direito. É dele. Cristo é o Senhor e proprietário de direito deste mundo, meus irmãos. Nós temos que lembrar sempre disso, para não cairmos em cilada de desespero ou de um maniqueísmo rasinho, de nós contra eles, e o mundo é do diabo e a igreja é de Deus, o que é muito raso e não se comprova no dia a dia. Jesus é o proprietário de direito deste mundo, e ele é proprietário, primeiro, pela criação. Ele é o criador, ele é o dono. Mas ele é proprietário também pela ressurreição, de onde nós lemos o próprio Senhor falando que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo poder é todo poder. Domínio. Nós lemos um teólogo dizendo o seguinte: o Senhor governa tanto a igreja quanto a criação, de acordo com o seu propósito redentor. Então, temos que tirar aquela ideia errada que Jesus é Senhor dos crentes, que Jesus é Senhor da igreja, e que lá fora está tudo solto, está tudo sem freio, e é um Deus nos acuda e é cada um por si. Não. Jesus é Senhor dentro e fora da igreja. Jesus é Senhor de todo o mundo. Não há nenhuma criatura neste mundo que não esteja sob o seu governo, não esteja debaixo da sua autoridade. Igreja e reino, meus irmãos,
muitas vezes é confundido, né? E a gente tem que examinar com um determinado cuidado, porque tem sentidos diferentes. Você pode, às vezes, dizer, e às vezes nós dizemos mesmo, que utilizarmos o termo reino como igreja, né? Vamos o povo do reino glorificar, né? Você não vai entrar numa disciplina celeste por causa disso, mas no mínimo, você tem que ter um entendimento que igreja e reino têm sentidos diferentes. Veja, reino no Antigo Testamento tem um sentido de domínio e no Novo Testamento tem um sentido de território. E nós podemos juntar os dois, domínio sobre um território. Então, reino refere-se a governo. E se nós dizemos que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o governo está sob sua mão. Ok? Agora, igreja refere-se a povo. Aqueles que são tirados para fora. Povo de Deus. Cristo afirmou que o reino havia chegado muito antes da igreja cristã ser formalmente formada. Veja, a igreja é um conceito que nós temos desde o Antigo Testamento, ok? Não vamos cair nesse papo dispensacionalista que a igreja é só do Novo Testamento, do Antigo Testamento não tinha igreja. Não. O povo de Deus, Israel, é a igreja. Mas igreja cristã após Cristo, nós temos isso após o nosso Senhor ser exaltado. O que acontece? Antes disso, Jesus já está falando sobre o reino. Então, não poderia ser confundido uma coisa com a outra. O que nós devemos lembrar, meus irmãos, é que todo mundo é reino de Deus. E a igreja está dentro deste conjunto. Obviamente, então, a igreja faz parte do reino, mas ela não é necessariamente o reino. Veja, o nosso bendito Salvador, no seu ofício de redentor, né, ele é o quê? Sacerdote, profeta e rei dos reis. E a igreja, meus irmãos, ela reinará com Cristo. Reinará com Cristo. Eu concordo que na parábola que nós estamos vendo, da rede, os símbolos eles podem ser ainda mais facilmente e são confundidos. Porque é comum e às vezes até fácil, quando você vai ler, parece meio óbvio. E a gente tem que cuidar com o óbvio, porque às vezes o óbvio é um erro óbvio, né? Parece muito fácil você olhar e interpretar, olha, o mar é o mundo. O mar é o mundo, a rede é a igreja. A rede é a igreja ou o anúncio do evangelho, que vai pegar todo tipo de peixe. E aí, retirando esses peixes, os peixes bons sendo justos e os peixes maus sendo os hipócritas, eles permanecem nessa rede que é a igreja e serão separados no final, né? Contudo, note que nessa parábola, Jesus ele dá a interpretação. Ele interpreta ela. E ele interpreta apenas a partir da separação e destino dos peixes, nos versos 49 e 50. E aí, meus irmãos, tem aquele velho ditado do grande reformador de Genebra: aonde o nosso Senhor fechou a sua santa boca, não ousemos abrir a nossa. Não vamos dar significado àquilo que o próprio Senhor não deu significado. Ok? Ele não fala absolutamente nada a respeito da ação anterior. Ele não falou, muito menos insinuou nada sobre os peixes bons e maus na rede significarem justos e injustos na igreja. Ele não dá nem ideia disso. Veja, a descrição da pesca, ela serve somente como pano de fundo, somente para introduzir a situação da escolha dos peixes. Entendem isso? É só contexto. Note ainda uma coisa que é muito significativa e deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque um peixe, na parábola, ele teria que ser pescado já bom ou mal. Porque note, um peixe ele não pode mudar a sua natureza na rede. Ele já vem como bom ou como mal. Assim, a rede não pode ser o evangelho nem a igreja. Porque o evangelho chama todos os maus para dentro da igreja.
E aí, pelo poder do Espírito Santo, aqueles que acreditam, creem no Evangelho, são renovados e transformados em bons. Mas ficam alguns maus ainda, ok? Mas isso não tem nada a ver com essa parábola. Porque, meus irmãos, se a rede fosse o Evangelho ou a igreja, como explicar o peixe que já vem bom? Um anúncio do Evangelho para alguém que já é bom, né? Só falta aceitar Jesus Cristo? Não, a gente não crê nisso. E se fosse desta forma, um peixe bom, então ele seria recompensado pelos seus méritos, né? No final você vai para o cesto porque você já veio bonzinho, você é gente boa e tal, é só você se adequar aqui, fazer uma profissão de fé? Não, de maneira nenhuma. Assim, nós não podemos afirmar que a rede é a igreja ou o Evangelho. A parábola, meus irmãos, ela descreve a situação existente na época do juízo e o que vai ser feito após esse processo. Assim, para interpretarmos de acordo, o reino, novamente, é o mundo. E aqui representado pelo mar. Esse mar é o reino. É nesse mar, é nesse reino que estão peixes bons e maus. Eles convivem juntos. Mas que no momento específico, todos eles, maus e bons, vão ser ajuntados, vão ser arrastados para a areia e então serão separados. Compreende isso? Compreende isso? O mar como o mundo. Peixes bons e maus, por influência da igreja, mas num momento, esses peixes vão ser todos pescados e arrastados para a areia da praia pelos anjos e serão então separados, julgados. Ela ensina que no final desta época, todos os tipos de homens serão puxados, bons e maus. Todos os tipos de homens serão arrebatados, se eu posso usar este termo, mas não para ficar lá enquanto o pega para capar fica aqui embaixo, mas arrebatado já para ser julgado. Serão puxados pelos anjos. Assim como uma rede puxa todas as espécies de peixe. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver uma rede desse tipo puxando, e puxa tudo que é tipo de peixe, e puxa crustáceo, e puxa concha, e puxa uma bota que estava ali, puxa tudo, toda tranqueira que tiver, vem tudo junto com os peixes bons. E então eles serão definitivamente separados. Jesus, meus irmãos, não está ilustrando aqui como o reino vai ser inaugurado, ou como o reino vai se desenvolver, nem como o reino será na consumação eterna. O que Jesus está falando aqui é a situação do reino no final dos tempos. O reino vai estar assim quando os anjos vierem e separarem os homens. Vejamos que, em terceiro lugar, o bem e o mal, então, estarão misturados. Assim como na parábola do joio, nós aprendemos a mistura do bem e do mal no reino, note que a variedade de peixes, o texto lá no verso 47 vai dizer assim, de toda qualidade, toda essa variedade de peixes, peixes de todas as espécies, o verso 49 descreve como uma dualidade, maus e justos. Maus e justos. Isso nós vimos lá na parábola do joio, lembra? Existem só dois tipos de homens. Não existem mais ou menos. Não existe meio termo. Existem bons e maus, justos e injustos. O ponto da parábola, então, é a situação no final, no fim deste tempo, no fim desta era. E aprendemos que até aquele dia, justos e injustos habitarão juntos neste mundo. E sim, como nós vimos, se a igreja faz parte do reino, está dentro do reino, eles habitarão também dentro das igrejas, porque elas fazem parte do reino. Portanto, meus irmãos, nós não devemos nos escandalizar com alguma dificuldade em encaixar o domínio soberano de Cristo sobre céus e terra, enquanto há ao nosso redor tanta injustiça causada pela impiedade dos homens. É assim que deve ser, porque foi assim que Deus determinou. E nada nem ninguém vai mudar isso.
E será assim até o momento da pesca, quando então haverá essa separação. Portanto, já como uma aplicação, nós devemos viver com fé e com esperança, proclamando o Evangelho, proclamando o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que já é seu reino. Não é dele. Você está dizendo, isso aqui é dele. É dele, é domínio dele, com ousadia, sabendo que até a consumação haverá ainda resistência. Até lá, peixes bons e maus, puros e impuros e outras criaturas, todas elas terão liberdade para nadar neste mar que conhecemos como o mundo. Mas aquele dia está se aproximando, e naquele dia todos serão arrastados, todos serão julgados e definitivamente separados. Nós temos que proclamar isso, não temos que ter vergonha disso, não temos que encobrir isso atrás de um Deus é amor e começar, não, Jesus pode ajudar na tua vida, no teu problema. Você tem o ser humano, o peixe mau, ele tem um problema, ele está debaixo da ira de Deus. E é isso que nós temos que proclamar, fuja desta ira enquanto é tempo de graça. Porque uma vez que você estiver na rede, uma vez que você estiver sendo separado, não tem mais o que fazer. Infelizmente, muitos estão tentando fazer esta última coisa, que é separar os bons dos maus em primeiro lugar, falou Spurgeon. Mas, meus irmãos, o Senhor diz que essa é a última coisa a ser feita. Então, a gente tem que deixar de ser fiscal destas coisas e crer na soberania de Deus, na soberania de Deus. Assim o texto nos auxilia a combater o desânimo, o ceticismo e o desespero. Quando nós vemos os noticiários, quando chegam as informações de tanta tragédia, de tanta injustiça, de tanta opressão, de tanta maldade, nós não podemos ficar desanimados. Não podemos ficar nem céticos, nem entrar em desespero. O fim do mundo está chegando. Sabe, crente que tem medo disso? É dia de redenção. O Senhor está vindo. Nós não devemos desanimar porque somos lembrados por esse texto que Cristo é soberano. Somos lembrados que Cristo está agindo e que nada, absolutamente nada, está fora do seu domínio. Como falou Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado neste mundo que o Senhor não diga, é meu, é meu. Nenhuma maldade, meus irmãos, nenhuma injustiça, nenhuma perseguição sofrida por nós, pela igreja aqui, tem poder para atrasar ou afastar ou derrubar o reino de Deus. Nada. E como embaixadores deste reino, comissionados pelo rei, nós devemos influenciar este mundo e não temer a influência dele. O que eu quero dizer com isso? Que você não tem que se preocupar com purificação, que você coloca na frente dos seus olhos? Não, não é isso. Mas tem muito crente que fica com tanto medo da influência do mundo, que começa até com aquelas coisas, colocar um filho no mundo agora é terrível, porque olha do jeito que está. Não, terrível é estar do jeito que está e você deixar de colocar um santo nesse mundo. Esse é o ponto. Não temer a influência deste mundo, mas nós influenciarmos, porque fomos comissionados pelo embaixador, como embaixadores pelo Senhor. Nós devemos proclamar o amor de Deus, a graça de Cristo e o seu domínio sobre todas as coisas, sem temermos, meus irmãos, nenhuma lei que esteja sendo feita que possa nos amordaçar, sem temer nenhum ímpio que esteja no poder ameaçando as nossas liberdades, porque o nosso Senhor reina. Devemos sim lutar contra essas coisas. Não estou dizendo aqui também para, deixa eles lá e a gente aqui, ficar no gueto gospel. Não, de maneira alguma. Nós devemos lutar contra essas coisas, mas lutar com ousadia. Lutar sabendo que nós estamos no lado certo da história. Lutar sabendo que nós estamos no lado do Rei, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Sabendo que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos fortalece,
Mesmo, como no contexto onde Paulo disse isso, mesmo que passemos pelas mais duras perseguições ou aflições. Veja, o nosso Senhor, ele venceu morrendo, mas ressuscitou e reina. Para nós, meus irmãos, o máximo que o mundo pode fazer é nos matar. E que medo nós teremos disso? A morte para nós é uma vitória, porque aqueles que pertencem ao reino de Cristo jamais morrerão. Jamais morrerão. Assim, em segundo lugar, vejamos que haverá uma separação no final. Tá difícil, pé. A separação ocorrerá quando? Primeira coisa, após a pesca. Assim como na parábola do joio, o dia do juízo é comparado à colheita. Por quê? Porque o tempo foi estabelecido e é tão certo quanto uma colheita. Aqui nesta parábola, ele é comparado a uma rede que arrasta todos. Uma rede que chegou ao final do seu trajeto e agora não tem mais o que fazer senão juntar e arrastar a todos. Essa pesca com uma rede de arrasto remete uma imagem de uma colheita marítima a nós. A última ação divina, ceifando e pescando todos, antes do juízo, mas já iniciando o juízo. Isso é importante, muito importante, porque homens têm tentado de todas as formas, em vão, e têm falhado miseravelmente. Os homens têm tentado exterminar o mal desta terra. E fazendo isso, têm cometido os maiores crimes nesse processo. Não se engane, meus irmãos, porque há uma intenção semelhante entre todos os povos e entre todas as ideologias de realizar uma certa purificação e fazer desta terra um paraíso antes da hora. Inclusive igrejas pensam assim. Muitas guerras e muitos genocídios iniciaram com essa ideia. Sem fazer juízo de valor, preste atenção no que eu vou falar, sem fazer juízo de valor ou de proporção, e numa comparação bem genérica e talvez até rasteira, note que todo teonomista, pastor, o que é um teonomista? É aquele que quer impor a todos, pela força, a lei do Deus que ele acredita. Todo teonomista, seja ele tribalista ou étnico, seja ele puritano ou muçulmano, seja ele católico ou protestante, seja ele marxista, nazista ou bolchevique, seja ele fascista, seja o que for, ele está disposto a eliminar o mal pela força do braço da carne, em nome do seu Deus, seja o Deus das Escrituras ou seja um ídolo do seu coração. Repito a frase de Spurgeon, muitos estão tentando fazer esta última coisa, que é essa pesca e essa separação, em primeiro lugar, e isso é um erro. Separar os bons dos maus, essa é a última coisa que será feita, e ela será realizada, meus irmãos, por meio de anjos, sob a ordem do Senhor. É somente naquele dia que o joio e o trigo, os peixes bons e os maus, os perversos e os justos, serão separados de uma vez por todas. Serão separados justamente, definitivamente e eternamente. Porque, em segundo lugar, há um dia marcado para a pesca. Até lá, justos e injustos vão habitar lado a lado. A gente pode espernear, já que estamos falando de peixe, como um peixe fora d'água, mas justo e injusto vão habitar juntos. E assim, não importa quem somos, devemos lembrar disso, não importa onde vivemos, todos estamos vivendo num mundo que pertence ao Senhor. Todos nós. Hoje, injustos, cobiçosos, idólatras e egoístas, ainda que abomináveis ao Senhor nosso Deus, eles estão por todos os lados e eles vivem orgulhosos das suas perversões e dos seus pecados. Mas haverá uma pesca. Haverá uma pesca.
O juízo, meus irmãos, como eu falei no princípio, é um assunto negligenciado. Pastores e líderes, em nome de uma duvidosa e enganosa aceitação de uma mensagem capenga do Evangelho. Por que capenga? Porque ela vem manca, vem faltando uma perna, vem faltando a má notícia para que a boa notícia seja valorizada. Essas pessoas tentam esconder, desprezar ou relativizar algo que o Senhor e Salvador ensinou diversas vezes. E o que ele ensinou? Todos os homens prestarão contas das suas ações. Todos os homens. Temos visto isso aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, temos visto isto na carta de Paulo aos Romanos e temos visto isto na carta de João em Apocalipse. Naquele dia que não tarda, meus irmãos, todo mundo, todos nós estaremos diante de Deus. Naquele dia será revelado como que nós fizemos parte do reino. Naquele dia será revelado como que todos os homens fizeram parte do reino. Lembra? Este mundo é o reino. E como que nós fizemos parte deste reino? Fizemos parte como filhos ou como criaturas? Fizemos parte como justos ou injustos? Você deve responder isso. Porque nesse dia, em terceiro lugar, todos serão arrastados. Crianças, prestem atenção que vocês vão gostar dessa história. Ou não. E adultos também. Não é para vocês deixarem de prestar atenção. Havia no mar um peixinho. Peixinho brabão. Peixinho mau. Mas ele era forte. E ele era tão forte e poderoso quanto ele era perverso. Ninguém podia parar esse peixe. Ninguém podia dizer o que ele não devia fazer, porque ele fazia. Ele tinha liberdade para fazer tudo o que ele quisesse. E ele não dava satisfação a absolutamente ninguém. Ele era senhor de si. Mas eis que um dia, de repente, ele se viu preso numa rede. E ele lutou contra essa rede. Mas as suas barbatanas não tinham força para se desvencilhar. Ele não tinha dente suficiente para cortar essa rede. E ele se viu preso nessa rede e por mais que se esforçasse na direção contrária, ele era arrastado e foi arrastado assim até a areia. Na areia ele começou a se debater e lá se debatendo, agora seres maiores que ele, mais poderosos que ele, o seguram. E ele não tem para onde fugir. E eles o separam daqueles outros peixinhos que antes eram oprimidos por ele. Agora ele é lançado fora. E esse lançado fora é ser lançado no fogo. E esse peixe não tem mais o que fazer. Os maus se enganam, meus irmãos. Eles pensam que pode escapar dessa rede divina. Pela liberdade que usurpam hoje, eles usam essa liberdade como um argumento de não precisar se arrepender ou se preocupar com um juízo. Eles não compreendem que tanto o pecado quanto a liberdade para cometer o pecado já é juízo de Deus. Mas um dia eles serão capturados, todos. E quem poderá avaliar o desespero deles quando a rede os arrastar por tribunal divino? E quem poderá avaliar o desespero deles quando ouvirem a sentença inapelável do soberano juiz? Meu amigo, meu irmão, não se engane. Veja, eu afirmei e mantenho isso. A parábola não está falando da igreja. Contudo, eu também falei que a igreja faz parte do reino. Sendo assim, há peixes bons e maus dentro da igreja. Sendo assim, sem verdadeira fé, sem sinceridade, ouça isso com atenção, sem fé verdadeira e sem sinceridade, a igreja não será refúgio para nenhum hipócrita.
Toda igreja é um corpo misto. Toda igreja contém peixes bons e ruins, convertidos e não convertidos, filhos de Deus e filhos do diabo. A rede de arrasto divina levará todos os justos e injustos de todo o mundo e também de dentro da igreja. Não acha que por estar debaixo de um teto, junto com homens santos, você vai ser visto como santo. Você vai ser visto como justo. A rede vai te puxar. E o julgamento, como nós vimos em Romanos, inclui até os nossos pensamentos. Não se engane, há profissões de fé que são falsas. Não se engane, há batismos onde as pessoas simplesmente foram molhadas. Não se engane, há pessoas que participam da ceia do Senhor toda semana, mas sem fé elas jamais se alimentam de Cristo e aumentam a condenação sobre a vida delas. Portanto, meus irmãos, outra aplicação, todos nós devemos nos avaliar. Avalie-se, examine-se a si mesmo. Somos peixes bons? Fomos regenerados pelo Espírito Santo? Fomos justificados pela fé? Essas perguntas elas precisam ser respondidas com toda sinceridade. Porque se nós vivermos no engano, nós podemos ouvir uma sentença no final extremamente desagradável e não vamos ter nada para falar em nossa defesa. Sendo assim, nós não podemos ficar satisfeitos em apenas ser membro nominal da igreja, que abusa dos privilégios pactuais, sem jamais receber dos benefícios, dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo aplicados pelo Espírito Santo. Nós precisamos crer que nós merecemos o inferno. Você precisa saber disso. Quando você vai reclamar da vida, tá doendo, tô sem dinheiro, meu chefe é ruim, meu professor é ruim, meu carro é ruim, hoje tá chovendo, hoje tá com sol, ou tá quente, ou tá frio. Aquelas reclamações que nós gostamos de fazer diariamente, nós silenciamos todas elas com uma reflexão. Nós merecemos o inferno. E não estar lá já é motivo de júbilo. Nós precisamos crer nisso, mas precisamos crer também que Jesus Cristo, ele obedeceu toda a lei de Deus em nosso lugar, como nós deveríamos ter obedecido. E não somente isso, precisamos crer que ele morreu em nosso lugar, como nosso substituto individual, não como substituto dos crentes, não como substituto dos eleitos, não como substituto da igreja, mas como meu substituto. Eu estava naquela cruz em Cristo. E crer que somente por meio desta obra graciosa e merecida é que nós somos aceitos pelo Pai. E então tem mais uma coisa que nós precisamos. Se cremos em tudo isso, precisamos viver de acordo com isso que dizemos crer. Se não, meu irmão, minha irmã, ou talvez meu amigo, só te resta a rede e a condenação. Em terceiro lugar, vejamos a ruína dos ímpios. Primeiro, os anjos separarão os homens. Como nós estamos vendo, enquanto o reino de Deus se desenvolve, antes da sua plenitude, maus e bons vivem juntos. E veja, os maus até prosperam. Eles prosperam. Eles estão nos melhores lugares, usufruindo do melhor desta terra. E todos os esforços humanos, nós vimos também, para purificar este mundo, acabam numa desgraça maior do que aquilo que tentam consertar. Mesmo dentro das igrejas, é impossível que não haja joio, que não haja hipócritas, que não haja peixes ruins. Mas isso mudará. Só que mudará apenas na volta do nosso Senhor. Naquele dia, Ele dará ordem aos seus anjos para separar justos dos injustos.
E essa separação, meus irmãos, vai ser sem engano. Essa separação vai ser sem injustiça. Essa separação vai ser certa, correta. Os anjos do céu virão para fazer aquilo que os anjos das igrejas nunca puderam fazer, escreveu um puritano. Os anjos da igreja não conseguem, por mais que se esforcem, separar os peixes maus dos bons. Mas os anjos dos céus vão fazer. E aí nós lemos, assim será no final desta era, os anjos sairão e separarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha ardente, ali haverá choro e ranger de dentes. Versos 49 e 50. E então o destino eterno dos injustos será uma terrível sentença. Após ensinar sobre o valor inestimável do reino de Deus, Jesus ensinou sobre a proximidade do juízo, ensinou sobre a terrível condição daqueles que forem condenados. Veja, naquele dia não haverá recursos, naquele dia não haverá adiamentos, naquele dia não haverá defesa nem desculpa. Eu tenho repetido uma citação e eu não me envergonho de torná-la a repeti-la, que diz o seguinte: a nossa decisão, a decisão é urgente, pois o mundo não caminha em círculos como muitas religiões e filosofias ensinam. O mundo segue numa linha reta na direção de um objetivo e vai bastante rápido. A vinda de Jesus deu início ao processo de um julgamento final. Na medida em que Jesus ensinou e viveu no reino, o mundo dividiu-se bruscamente em dois: os que se entregam a ele e os que resistiram ao seu evangelho e o rejeitaram. Além do Senhor alertar sobre o juízo final, inevitável e iminente, o seu ensino tinha o objetivo de consolar a sua igreja. Consolar a sua igreja diante do mal deste mundo, trazendo esperança da justiça vindoura. O mal, os injustos não ficarão para sempre assim. Haverá justiça. Mas também eu creio que tinha o objetivo de exortar todos os seus discípulos a pregar. Pregar insistindo com os homens em todos os lugares para que se arrependam. Nós devemos, meus irmãos, preparar os homens. Primeiro nos preparar, obviamente, e preparar os homens para a eternidade e para o dia de julgamento. Como um peixe mau pode tornar-se um peixe bom? É uma pergunta que nós podemos ouvir quando estivermos falando do Evangelho. E é uma pergunta que talvez você que está me ouvindo não saiba responder. Um peixe mau se torna peixe bom mudando a sua natureza. E quem pode mudar a sua própria natureza? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o tigre mudar as suas listas? Não. Não. Somente Deus. Somente Deus pode mudar a natureza de um homem. E se o teu caso é de estar se identificando como um peixe mau, clame ao Pai. Clame ao Pai para que o seu Santo Espírito te regenere, te conceda arrependimento e fé, aplicando em você os méritos de Jesus Cristo. Agora me ouça, faça isso hoje. Não feche os seus olhos hoje sem fazer isso, porque amanhã pode ser tarde. Na rede do juízo, nenhuma natureza pode ser mais transformada. Quando a rede começar a puxar, natureza nenhuma vai ser modificada. O destino final dos homens depende da rejeição ou da aceitação do Evangelho. Por isso eu clamo, creia, arrependa-se e fuja do fogo que aflige eternamente, que é o terceiro ponto. O Senhor repetiu literalmente o juízo que havia proclamado lá no verso 42, o juízo que ele proclamou para todos aqueles que praticam a iniquidade, do verso 41, aqui no verso 50, dizendo: e os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. Fornalha ardente, meus senhores, é uma metáfora. Ela revela a intensidade da ira divina. É isso que ela está falando aqui, a intensidade.
da ira divina. É uma figura de juízo que é recorrente no Antigo Testamento e que João Batista já tinha feito alusão quando ele disse: e o Senhor recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Capítulo 3. Veja, com fogo que nunca se apagará. Os ímpios serão o combustível para o fogo eterno. E um combustível que jamais vai se consumir. Um combustível que vai desejar a morte. Mas a morte já não tem mais poder. Muitos negam a condenação eterna. Contudo, conforme nós lemos em Mateus 25, lá está escrito assim: estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Note, tormento eterno, vida eterna. O mesmo termo usado para descrever a duração do castigo, descreve também a duração da bem-aventurança. Alguém imaginaria que a bem-aventurança eterna vai terminar? Acho que ninguém vai querer isso. Então, automaticamente, eu tenho que crer que a aflição eterna também não termina. A expressão choro e ranger de dentes indica uma terrível aflição. Veja, não é aniquilação. Quem foi aniquilado pelo fogo não chora, não range dentes. Mas o Senhor está falando sobre isso. E isso indica uma punição contínua e eterna. Nas palavras de um puritano, isso indica um sofrimento inconsolável, indica uma indignação incurável em relação a Deus, um ódio eterno a Deus, mas com relação a si mesmos, o que eu fiz da minha vida, e com relação uns aos outros que estão no mesmo lugar. Será uma tortura infindável para as almas condenadas. Aquele será um dia de salvação para os justos, de glória. Eles serão revestidos de incorruptibilidade e serão separados para sempre do mal e separados para sempre dos seus próprios pecados. Mas para os ímpios será um dia de justiça, de vingança e de dor. Portanto, se você tem vivido em iniquidade, você deve estremecer diante dessas palavras e arrepender-se. Hoje ainda é tempo de graça, tempo de demonstração da bondade de Deus, bondade imerecida, para conduzir todo aquele que nele crer ao arrependimento. Mas o dia da pesca está chegando. Talvez a rede já esteja pronta. Talvez a rede já esteja esticada. Talvez hoje ainda esta rede seja puxada e todos nós sejamos arrastados à presença do Senhor. Talvez você não tenha uma outra chance, portanto, arrependa-se hoje. Hoje. Concluindo, meus irmãos, nós vimos que todos nós, todos indistintamente, obrigado. Todos indistintamente seremos arrastados e levados ao julgamento final, para recebermos o quê? O veredito do nosso estado e da nossa eternidade. Enquanto aguardamos esse dia, nós fomos alertados ao zelo, à vigilância e à pregação do Evangelho. Esse texto nos lembra que habitamos no meio de pessoas justas e injustas, e que o amor imerecido de Deus Pai, que nos alcançou, deve nos motivar a amá-lo e amar as outras pessoas para aprontar a Jesus Cristo, para que todos os filhos de Deus sejam alcançados por essa maravilhosa e imerecida graça. Devemos lembrar que todas as coisas estão sob o controle soberano da providência divina, e assim não temermos nada nem ninguém, a não ser o nosso Senhor. Fomos alertados também que nós não podemos viver de qualquer jeito, porque se nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós devemos lembrar que, como Salvador, Ele nos libertou da condenação do pecado, nos libertou também da culpa do pecado, mas principalmente nos libertou também do poder e da servidão do pecado. E assim nós podemos viver em santidade. E como Senhor,
Obviamente, Senhor tem servos, e como servos desse Senhor, nós devemos a Ele total obediência, num serviço de adoração constante, motivados pelo medo, não, mas pelo amor e pela gratidão. A graça do Senhor nos alcançou e nos transformou em peixes bons, não porque éramos bons, não porque éramos merecedores, mas porque aprouve a Deus assim, e porque Jesus Cristo carregou a nossa culpa e morreu em nosso lugar. E por meio do Espírito Santo, Ele nos acredita esse mérito como nosso. Ele é a nossa justiça. Nós aplicamos o texto durante a mensagem, mas como aplicações finais, eu quero alertar você que imaginou que todos seriam salvos. Não se engane. Naquele dia os anjos separarão os justos do meio dos injustos. Ou você que pensou que não haveria condenação, não se engane. Haverá uma fornalha ardente, haverá choro e ranger de dentes, haverá aflição eterna. Ou você que nunca pensou, nunca meditou sobre o juízo final, pense. Se nós estivéssemos sendo escolhidos hoje como peixes, nós seríamos jogados fora? Você seria jogado fora? Lembre-se, só há uma maneira de ser considerado justo. Se você realmente creu em Cristo, lembre-se que é somente pela graça, pelo poder e pelo mérito dele que você e eu podemos ser declarados justos. E se isso pode ser dito sobre você, então glorifique primeiro a Deus Pai, que te amou e te escolheu. Glorifique também Deus o Filho, que viveu e morreu e ressuscitou por você. E glorifique também o Deus Espírito Santo, que te regenerou e aplicou os méritos de Cristo a você e tem te preservado de todo mal, enquanto diariamente te santifica para aquele dia. Se você creu em Cristo, então viva conforme a fé que você afirma ter. E que Deus Pai seja misericordioso com todos nós, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos chama, nos machuca, fere e cura. Obrigado porque a Tua palavra nos deixa sem desculpas. E que desculpa teríamos? Obrigado porque a Tua palavra nos clama a confiarmos plenamente em Cristo Jesus e na justiça de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que este mundo está sob o poder de Cristo Jesus. E que ainda que nós vejamos os injustos gargalharem, haverá choro e ranger de dentes. E ainda que nós choremos mediante as aflições que passamos, aquele dia será um dia de júbilo, quando nós te veremos como Tu és, por meio de Cristo e em Cristo. Senhor, todo aquele que ouviu esta palavra, que já era salvo, fortalece, consola, conforta e fortalece, dá ousadia para viver de modo digno neste mundo. Mas aqueles que ouviram, que ainda não creem, ou que estavam se enganando com uma falsa profissão de fé, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa tocar nesses corações e fazê-los repensar na sua vida. E que aqueles que são Teus filhos ouçam o Teu chamado para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido. E a isso nós agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Amém.